Minhas superalunas, meus superalunos, também você que sempre prestigia nossas publicações. A confirmação pelas polícias civil e militar do Rio de Janeiro de pelo menos 19 mortos, dentre eles o cabo Bruno de Paula Costa, de 38 anos, em uma operação policial no Morro do Alemão, será o pano de fundo para falarmos do crime de tráfico internacional de armas. E vocês já sabem que aqui em nosso canal, como sempre, buscaremos, a partir da análise de um caso concreto, ultrapassar o lugar comum, já sobejamente ocupado por parte da mídia sensacionalista, para discutir as mesmas questões, contudo, a partir de uma ótica mais aprofundada. Portanto, no episódio Os 19 Mortos do Alemão, tentaremos entender a relação da situação nas favelas e comunidades do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo, em função do acesso a armas de fogo de grosso calibre e sua correlação com a legislação penal em vigor. Porém, ainda na introdução desse episódio, não deixaremos de pontuar acerca de algumas questões importantes. Primeiro, das opções, a nosso ver, equivocadas das forças policiais em ações dessa natureza, sempre com a justificativa de um suposto combate ao tráfico de armas e drogas. E para aqueles colegas policiais que ficam num discurso de confronto com as organizações não governamentais de defesa dos direitos humanos, o nosso conselho é simples. Se querem que eles parem de pegar no nosso pé, que sejamos mais eficientes, mais inteligentes e mais qualificados. Uma vez que resultados como esses são inadmissíveis. E pior, quando os porta-vozes da operação vêm em público afirmar que a ação policial teria sido um sucesso, uma vez que foi apreendida uma metralhadora .50, 4 pistolas e 48 motos. Contudo, ao preço de 19 vidas perdidas. Isso é simplesmente inaceitável. Segundo, percebam também a seletividade da opinião pública, que vê notícias como essas como banais, comuns e até aceitáveis, o que apenas corrobora os argumentos de caráter racial e discriminatório presentes na autorização tácita que a sociedade tem dado para que nós, policiais, continuemos realizando esse tipo de operação em regiões habitadas majoritariamente por pessoas que vivenciam uma intersecção de camadas discriminatórias de raça, cor, classe social e renda. E irei ainda mais longe, dando recado para aqueles que tentam sustentar sua posição partindo da ideia absurda e sem noção de que bandido bom é bandido morto. Tenho certeza que aqueles que pensam assim, ou os apresentadores de programas policiais que vivem repetindo essa cantilena, e mesmo os políticos que têm esse discurso enviesado, quando falam que bandido bom é bandido morto, vocês acham que eles estão pensando em quem? Em qual tipo de bandido? Será que estão falando dos políticos que desviam fortunas da saúde, educação, dos cofres públicos? Ou de empresários que sonegam impostos, que recolhem e não repassam o FGTS dos trabalhadores? Ou mesmo de quem pratica crimes contra o mercado financeiro? Obviamente não. Quando se fala que bandido bom é bandido morto, se está falando de bandido preto, pobre, morador das favelas, da periferia. É simples assim. E reforçando, essa tese de bandido bom, bandido morto, ela tem raça, cor e classe social muito bem definidas. Ninguém, mas ninguém mesmo, num momento como esse, pensa em Eike Batista, Paulo Maluf ou Sérgio Cabral, quando diz que bandido bom é bandido morto. Por outro lado, como um terceiro item a ser pontuado, no que tange à circulação das armas, não é possível enfrentar essa questão sem nos questionarmos acerca das responsabilidades dos países e das empresas fabricantes no processo de rastreamento desses equipamentos, almejando identificar a trilha seguida, principalmente pelos fuzis e granadas, até chegarem nas mãos de nossos traficantes. E, por fim, também é fundamental questionarmos sobre os investimentos em tecnologia de rastreamento das armas, monitoramento do mercado financeiro, instalações, qualificação e treinamento de pessoal, para que tenhamos um combate que se possa chamar minimamente de aceitável, o que evitaria ou diminuiria a necessidade de operações em campo, como essa que findou com 19 mortos no Morro do Alemão. Bom, mas feita essa introdução, e como já vamos começar, se vocês ainda não estão inscritos, inscrevam-se aí no nosso canal
E ativem também o sininho e as notificações para vocês serem informados imediatamente e com exclusividade assim que nossa equipe postar uma nova aula. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like e, meus alunos, não mudem de canal, porque o nosso novo episódio começa já já, daqui a 10 segundos, logo após o meu diretor liberar a vinheta de abertura. Então vamos lá. Pelos dados disponíveis até o momento que gravávamos esse vídeo, a última operação envolvendo as polícias do estado do Rio de Janeiro já teria contabilizado 19 mortos, entre eles o cabo Bruno de Paula Costa, de 38 anos, morto quando a base da UPP Nova Brasília foi atacada por criminosos. Na operação, foram empregadas equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais, BOP, e da Coordenadoria de Recursos Especiais, CORE, além de policiais de vários batalhões e delegacias, somando um total informado de cerca de 400 policiais, 4 helicópteros, 10 blindados. Resultados positivos, se é que com 19 mortos podemos falar em algum resultado positivo, seriam a prisão de 4 pessoas, apreensão de uma metralhadora .50, 4 fuzis, 2 pistolas e 48 motos. E tem um detalhe, o delegado que planejou e coordenou as operações teria dito que a operação teria sido um verdadeiro sucesso. Para, professor, só pode estar brincando. É verdade, meus alunos. Além disso, é importante lembrar que no intervalo de pouco mais de um ano, as polícias do Rio teriam sido acusadas de terem praticado 3 das 5 maiores chacinas da história do Rio de Janeiro. É exatamente isso. Os pesquisadores vinculados ao Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, UF, elencaram as 5 ações mais letais da história do Rio de Janeiro, sendo a maior delas a ação policial ocorrida em maio de 2021, resultando na morte de 28 pessoas na Vila Cruzeiro, Complexo da Penha. E, sinceramente, não é necessário ser estudioso da segurança pública para notar que há algo de errado nisso. Agora, vamos falar dos aspectos jurídicos do crime de tráfico internacional de armas, previsto no Estatuto do Desarmamento. O artigo 18 da 10.826 pune aquele que importar, exportar, favorecer a entrada ou a saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. Mas, meus alunos, ao conhecer o artigo 18, é importante ter em mente que, ao se falar de importação ilegal de arma de fogo, a pessoa que não é da área da segurança pública inicialmente imaginaria que esse tráfico de armas seria feito por perigosos bandidos que trariam as armas da calada da noite pelo meio do mato, da floresta, atravessando rios ou se utilizando de formas inusitadas para entrar com armamento do país. Doce ilusão, meus alunos, pela falta de planos nacionais voltados para o monitoramento integral e coordenado das fronteiras aérea, marítima e terrestre, simplesmente não há fiscalização voltada de fato para esses objetivos. E a grande verdade é que, se o Rio de Janeiro, São Paulo e o Brasil não produzem esse tipo de armamento, como é que eles chegam até aqui? A pergunta é simples e talvez meus alunos agora estejam me perguntando: ô professor, então, que tal se ao invés de fazer operações espetaculares voltadas para a apreensão dessas armas, não seria mais lógico agir para que elas não entrassem no país? Ou, se é que entraram, evitar que elas chegassem às favelas, às comunidades? Não seria mais simples assim? Infelizmente, coisas que a população acha que já existem, na verdade sequer são verdade, em termos de um plano real de segurança pública nacional coordenado com os planos estaduais. Por exemplo, a cobertura e o acompanhamento sob aspecto criminal do tráfego de embarcações na Baía de Guanabara, simplesmente esse sistema não existia e somente teria sido inaugurado recentemente. E até então, contava-se apenas com uma estrutura risível para cuidar desse hub estratégico para qualquer empreitada criminosa voltada para a distribuição de armas e drogas.
Ou mesmo podemos lembrar do carregamento de armas vindas dos Estados Unidos diretamente do Aeroporto Internacional de Miami, de onde partiram mais de 60 fuzis, 45 AK-47, um G3 e 14 fuzis AR-15 traficados para o Brasil e que desembarcaram tranquilamente no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, junto com uma carga de aquecedores de piscina em voo comercial e que somente teria sido descoberto em circunstâncias no mínimo nebulosas. Sim, professor, mas então essas armas embarcaram diretamente do mundo do CSI Miami, que presumidamente teriam passado por uma rigorosa fiscalização e chegado aqui tranquilamente. É isso mesmo. E as perguntas que não querem calar seriam: qual a responsabilidade das autoridades nesse processo, das empresas que venderam as armas, do sistema de importação, exportação e controle? Enfim, esqueçam a conversinha de que essas armas estariam entrando no país lá pelo meio do mato. Esse equipamento está sendo importado e trazido pelos aeroportos, portos, hidrovias e rodovias, passando pelos postos de fiscalização e controle federal e, por via de consequência, pelos nossos também, das polícias estaduais. Ainda que, eventualmente, com a utilização de algum artifício para escamotear o produto que está sendo traficado. Por fim, precisamos lembrar que o tráfico internacional de armas passou a ser classificado como crime hediondo, nos termos da Lei 8072/90, o que, sinceramente, por si só, sendo muito franco, não representa absolutamente nada em relação ao êxito das políticas de segurança pública voltadas para a redução da quantidade de armas nas mãos dos tais perigosos bandidos. Conclusivamente, é fundamental que repensemos os rumos a serem dados e a destinação das verbas empregadas em todas essas operações, em nível federal e estadual, para que ocorra um maior equilíbrio entre os objetivos e resultados, através de uma equação muito simples, na qual o maior número de mortes aproximará cada vez mais a operação do déficit e do insucesso. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembre, se ainda não estão inscritos, se inscrevam aí no nosso canal e já vão deixando seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, espero que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima superaula.